Saudações, inscritos do canal Despertar de Consciência. Aqui quem fala mais uma vez com vocês é Emissário Cristiano. E vamos iniciar uma nova série aqui no canal do Emissário Cristiano. Aquela velha pergunta que não quer calar, que grande maioria dos cristãos tem, pensa, mas com tantos afazeres que tem na vida, com tantas coisas que a igreja ocupa a cabeça dele, né, ele não tem tempo de buscar. Mas a grande questão neste assunto de por que os judeus não aceitam Yeshua com Mashiach como Messias é que em grande parte dos debates que rolam e acontecem nas redes sociais de judeu versus cristão, monoteísmo versus idólatras, enfim, os crentes tentam se defender acusando ou afirmando: olha, vocês judeus não aceitam Jesus como Messias. Aí a pergunta para você, crente: você já procurou saber o porquê que os judeus não aceitam o seu Yeshua com Mashiach como Messias? Procurou estudar? É claro que não, porque grande parte dos crentes não curtem estudar. A verdade é essa. Se você compartilha um PDF lá de 1 a 2 páginas, ele não tem a coragem de abrir o PDF, ler, estudar, procurar, saber. Não, é mais fácil acreditar. Quando ele começa a ler o PDF, começa a dar uma dor de cabeça no crente, ele para de estudar. É impressionante, gente. O ser humano não tem tempo de buscar a resposta das coisas, porque são tantas responsabilidades em casa, responsabilidades na igreja, principalmente aqueles que têm cargo lá na igreja, né? Tem que ter uma responsabilidade, enfim, a cabeça fica ocupada. Mas surge um tempo entre uma coisa e outra, sabe aquela brecha, que ele mesmo se pergunta: por que será que os judeus não aceitam Jesus como Messias? Cara, ele pensa, mas não vai procurar. Diferente de poucos procuram e acham e descobrem, mas também não querem compromisso com o judaísmo. Outros já optam, né, por monoteísmo, né, judaísmo ortodoxo e tal. Aí cada um escolhe o que quer. Mas o paradigma foi quebrado, né? Então é através dessa parte 1 que vou ensinar para vocês o porquê que os judeus não aceitam Jesus como Messias. Ou seja lá qual o nome que você queira dar para esse Messias. Yahusha, Yahushua, Yeshua, não importa o nome, né? Porque praticamente estamos falando do mesmo personagem, né? E se estamos falando do mesmo personagem, claro que é a mesma história, né? Só muda o nome e alguns termos, praticamente, né? Mas simplesmente é a história mesma. Então eu não vou chamá-lo de um nome particular de vocês, ou seja, do grupinho de Yahusha, de Yahushua, de Jesus, de Yeshua. Eu vou chamá-lo de Yeshua com Mashiach, que abrange todos os Messias individuais. Mas você que não sabe por que os judeus não aceitam Yeshua com Mashiach como Messias, vem comigo que eu vou lhe mostrar. Eu vou te mostrar. E antes da gente iniciar este estudo, se inscreva no canal, deixa aquele like esperto, deixe seu comentário, compartilhe, solta a vinhetinha. E vamos realizar nosso estudo e esclarecer para vocês o porquê que os judeus rejeitam Jesus, Yeshua, Yahushua, etc, como Messias. Isso aqui é um estudo bem básico, tá? Depois vamos fazer mais partes e vamos se aprofundando. Aí depois que você terminar de assistir essa série, aí você pode comentar alguma coisa, né? Falar alguma coisa.
Primeiramente, temos um texto aí no livro de Deuteronômio, né? O Devarim, capítulo 6, 4. Escuta, Israel, o Eterno é nosso Deus. O Eterno é um. Se o Eterno é um, não é três, né? Ou três em um, né? Primeiro, Jesus não cumpriu as profecias messiânicas. O que o Messias deveria atingir? Bem, a Torá diz que construirá o terceiro templo sagrado. No caso, Ezequiel 37, verso 26 ao 28. Jesus construiu o terceiro templo sagrado quando esteve, né? Segundo a história do Novo Testamento? Não. B. Levará todos os judeus de volta à terra de Israel. Isaías capítulo 43, versos 5 e 6. Segundo o Novo Testamento, Jesus conseguiu fazer isso? Não, os judeus estão espalhados, né? Eles estão voltando à terra de Israel aos poucos, né? C. Introduzirá uma era de paz mundial e terminará com ódio, opressão, sofrimento e doenças. Isaías capítulo 2, verso 4. D. Divulgará o conhecimento universal sobre o Eterno de Israel, unificando toda a raça humana como uma só. Está em Zacarias capítulo 14, verso 9. 2. O cristianismo contradiz a teologia judaica. Por quê? Letra A. Deus em três. A ideia cristã da Trindade quebra o Eterno em três seres separados. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, no caso de Mateus 28, 19. Compare essa ideia com Shema, a base da crença judaica que lemos lá no comecinho em Devarim, capítulo 6, verso 4. Escuta, Israel, o Eterno é nosso Deus. O Eterno é um. Né? Vamos voltar aqui. Onde estamos aqui? Aqui embaixo, né? Letra B. Um homem como Deus. Por que os judeus não acreditam em Jesus? Por séculos, os judeus foram perseguidos por sua fé e prática religiosa. Muitos tentaram impor suas ideias e aniquilar o judaísmo. Nem as cruzadas, nem a Inquisição implacável, nem os pogroms conseguiram manipular nossas almas cumprindo seu intento. O judaísmo mantém sua chama sempre viva. A história comprova. Os judeus continuam rejeitando o cristianismo. Por quê? Porque somos simplesmente judeus, nascemos e vivemos o judaísmo e temos nossas próprias convicções. Mas quando os judeus são seguidamente questionados sobre a questão e não judeus frequentemente perguntam por que os judeus não acreditam em Jesus? Preparamos alguns argumentos com o objetivo não de depreciar outras religiões, pois respeitamos a todos e por esta razão não fazemos proselitismo, mas sim apenas para esclarecer a posição judaica. E quando falamos de posição judaica, é a posição do Eterno, gente. Né? Porque os judeus não acreditam em Yeshua, em Yahusha, né? Yahushua, ou Jesus, Chushua com Mashiach. Primeiro, Jesus não preencheu as profecias messiânicas. Olha só. O que o Messias deveria atingir? A Torá diz que, lá em Ezequiel, né? 37, 26 a 28, isso aqui não é Torá, isso aqui é Tanar, né? Eu errei aqui, né? Construirá o terceiro templo sagrado, né? Não tem nada de anticristo, essas ideologias cristãs, tá, gente? B. Levará todos os judeus de volta à terra de Israel, Yeshayahu 43, 5 ao 6. C. Introduzirá uma era de paz mundial e terminará com ódio, opressão, sofrimento e doenças. Como está escrito, nação não erguerá a espada contra nação, nem o homem aprenderá a guerra. Yeshayahu capítulo 2, verso 4. D. Divulgará o conhecimento universal sobre Israel, unificando toda a raça humana como uma só. Como está escrito, Zerahiá, capítulo 14, verso 9. Dus reinará sobre todo o mundo naquele dia. Dus será um e o seu nome será um. Tá vendo, gente? O fato histórico é que Jesus não preencheu nenhuma dessas profecias messiânicas, né? 2. Cristianismo contradiz a teologia judaica. Deus em três.
A ideia cristã da Trindade quebra Deus em três seres separados, o Pai, Filho e Espírito Santo, como afirma Mateus capítulo 28, verso 19. Compare isso com o Shema, a base da crença judaica. Ouve, ó Israel, o eterno nosso Deus, o Senhor é um. Devarim capítulo 6, verso 4. Os judeus declaram a unicidade de Deus todos os dias, escrevendo-a sobre os batentes das portas, o chamado mezuzá, e atando-a à mão e cabeça, o tefilim. Esta declaração da unicidade de Deus são as primeiras palavras que uma criança judia aprende a falar, e as últimas palavras pronunciadas antes de morrer. Na lei judaica, adorar um Deus em três partes é considerado idolatria, um dos três pecados cardeais que o judeu prefere desistir da vida e transgredir. Isto explica porque durante as Inquisições e através da história, os judeus desistiram da vida para não se converterem. B. Um homem como Deus. Aqui é a ideia de Jesus como Deus, né? Vamos ver o que diz aqui. Os cristãos acreditam que Deus veio à Terra em forma humana, como disse Jesus, eu e o Pai somos um, lá em João capítulo 10, verso 30. Maimônides devota a maior parte do guia para os perplexos. É um grande sábio. A ideia fundamental que Deus é incorpóreo, significando que ele não assume forma física. Deus é eterno, acima do tempo, é infinito, além do espaço, não pode nascer e não pode morrer. Dizer que Deus assume forma humana torna Deus pequeno, diminuindo tanto sua unicidade como sua divindade. Como diz o Torá, Deus não é um mortal. Bamidbar, capítulo 23, verso 19. O judaísmo diz que o Messias nascerá de pais humanos. No caso lá do Novo Testamento, Jesus, Yeshua, Yahushua, nasceu do pai chamado Espírito Santo e da mãe Virgem Maria, né? Engraçado, né? Com atributos físicos normais, como qualquer uma outra pessoa, não será um semideus e não possuirá qualidades sobrenaturais. De fato, em cada geração vive um indivíduo com uma capacidade e torna-se o Messias. Veja Maimônides, Lei dos Reis 11:3. C. Um intermediário para a oração. É aquela história quando o crente ele faz uma oração e termina-se em nome de Jesus, né? Ou então tem aquela ideia que o Espírito Santo leva a sua oração ou geme com gemidos inexprimíveis. É uma ideia básica da crença cristã que a prece deve ser dirigida através de um intermediário, confessando-se os pecados a um padre. O próprio Jesus é um intermediário, pois disse, nenhum homem chega ao Pai a não ser através de mim. No judaísmo, a prece é um assunto totalmente particular entre cada pessoa e Deus. A Torá diz, Deus está perto de todos os que clamam por ele. Tehillim, capítulo 145, verso 18. Então percebam, ele está perto, ele está perto. Tehillim, capítulo 145, verso 18, o mais conhecido como Salmo. Deus está perto de todos os que clamam por ele. Pense comigo, caro crente, se ele está perto, então não precisa de ninguém, né, para levar sua oração. Isso dá a ideia que Deus está longe, então precisa de um intermediário. Além disso, os 10 mandamentos declaram, não terá outros deuses diante de mim, mesmo que você creia que Jesus seja Deus. O próprio Eterno fala para não ter outros deuses além dele, significando que é proibido colocar um mediador entre Deus e os homens. Veja Maimônides, Lei da Idolatria, capítulo 1. Envolvimento com o mundo físico. O cristianismo frequentemente trata o mundo físico como um mal a ser evitado. Maria, a mais sagrada mulher cristã, é retratada como uma virgem.
Padres e freiras são celibatários e os mosteiros estão em locais remotos e segregados. Em contraste, o judaísmo acredita que Deus criou o mundo físico não para nos frustrar, mas para o nosso prazer. A espiritualidade judaica vem através do envolvimento do mundo físico da maneira tal que ascenda e eleve. O sexo no contexto apropriado é um dos atos mais sagrados que podemos realizar. O Talmud diz que se uma pessoa tem a oportunidade de saborear uma nova fruta e recusa-se a fazê-lo, terá de prestar contas por isso no mundo vindouro. As escolas rabínicas ensinam como viver entre o alvoroço da atividade comercial. Os judeus não se afastam da vida, elevam-na. Olha que diferença, né, gente? 3. Jesus não personifica as qualidades pessoais do Messias. Pense um pouco. Messias como profeta. É uma crendice do chamado Brit Hadashat, né, o Novo Testamento. Jesus não foi um profeta. A profecia apenas pode existir em Israel quando a terra for habitada por uma maioridade de judeus. Maioridade, gente, é maioridade. Correto? Durante o tempo de Esdra, cerca de 300 antes da Era Comum, a maioria dos judeus recusou-se de mudar da Babilônia para Israel, e assim a profecia terminou com a morte dos 3 últimos profetas, Shagai, Zerahiah e Malachi. Jesus apareceu em cena há aproximadamente 350 anos após a profecia ter terminado. Não é uma contradição, gente? B. Descendente de Davi. O Mashiach deve ser descendente do rei Davi pelo lado paterno, gente. É paterno. Tem que ser de pai e mãe judeus, não do Espírito Santo com a Maria. Veja Bereshit, capítulo 49, verso 10, e Yeshayahu, capítulo 11, verso 1. Segundo a reivindicação cristã que Jesus era filho de uma virgem, não tinha pai, e dessa maneira não poderia ter cumprido o requerimento messiânico de ser descendente do rei Davi pelo lado paterno. Aliás, o pai de Jesus era o Espírito Santo, segundo a cristandade. Né? Não vamos entrar em detalhes, né, nessa questão aí. C. Observância da Torá. O Mashiach levará o povo judeu à completa observância da Torá. A Torá declara que todas as mitzvot permanecem para sempre, e quem quer que altere a Torá é imediatamente identificado como um falso profeta. Devarim, capítulo 13, verso 1 ao 4. Isso, no caso, aconteceu com os padres, com os pastores, ao criarem as suas próprias versões de Bíblias diferentes. Versões de Pentateuco. Tanto é que se eu tenho aqui um livro do Devarim, Torá, e pegar um Pentateuco, Deuteronômio, numa Bíblia cristã, eu vou ver muita diferença. A tradução não é literal, isso significando que os tradutores não conhecem nada de hebraico, né? Enxertaram nas suas versões de Bíblia as suas crendices, né? Ocultando muita coisa, né? Isso vai ficar para um outro assunto, né? No decorrer de todo o Novo Testamento, Jesus contradiz a Torá e declara que seus mandamentos não se aplicam mais. Veja João capítulo 1, 45, 9, 16, Atos 3, 22 e Atos 7, 37. Mas como pode Jesus falar que não se aplica mais? É um absurdo. Jesus contradiz a Torá, é a mesma coisa que chamar o Eterno de mentiroso, não é verdade? 4. Versículos bíblicos referindo-se a Jesus são traduções incorretas. Os versículos bíblicos apenas podem ser entendidos estudando seu texto original em hebraico, que revela muitas discrepâncias na tradução cristã.
A. Nascimento virginal. A ideia cristã de o nascimento virgem é extraído de um versículo em Yeshayahu, ou Isaías, descrevendo uma alma que dá à luz. A palavra alma sempre significou uma mulher jovem, mas os teólogos cristãos, séculos mais tarde, traduziram-na como virgem, quer dizer, acrescentaram, adulteraram. Isto relaciona o nascimento de Jesus com a ideia pagã do primeiro século, de mortais sendo impregnados por deuses. B. Crucificação. O versículo em Terrilim, capítulo 22, verso 17, afirma: como um leão, eles estão em minhas mãos e pés. A palavra hebraica Kahari, como um leão, é gramaticalmente semelhante à palavra ferir muito. Dessa maneira, o cristianismo lê o versículo como uma referência à crucificação. Eles furaram minhas mãos e pés. C. Servo sofredor. Os cristãos afirmam que Yeshayahu, ou Isaías 53, refere-se a Jesus. Na verdade, Yeshayahu 53 segue diretamente o tema do capítulo 52. É aquela velha mania do crente pegar texto isolado. 53, você vai entender lendo um capítulo anterior, descrevendo o exílio e a redenção do povo judeu. As profecias são escritas na forma singular porque os judeus, Israel, são considerados como sendo uma unidade. A Torá está repleta de exemplos de referências à nação judaica, como um pronome singular. Ironicamente, as profecias de perseguição de Yeshayahu referem-se em parte ao século XI, quando os judeus foram torturados e mortos pelas cruzadas que agiram em nome de Jesus. Tá vendo? E agora, crente? Cruzadas em nome de Jesus matando um judeu, Fora também a Inquisição católica, a Inquisição protestante, Lutero assassino, etc, etc, De onde provém essas traduções erradas? São Gregório, bispo de Naniasos, do século IV, escreveu: um certo jargão é necessário para se impor ao povo. Quanto menos compreenderem, mais admirarão. Olha que frase tremenda. Então é por isso que é mais fácil acreditar do que saber. Quinto, a crença judaica é baseada na revelação nacional. Das 15.000 religiões na história humana, apenas o judaísmo baseia sua crença na revelação nacional. Dus falando a toda a nação. Se Dus está para iniciar uma religião, faz sentido que ele falará a todos, não apenas a uma pessoa. Quer dizer, o Eterno ele fala de uma forma coletiva e não individual. O judaísmo é a única entre todas as grandes religiões do mundo que não confia em reivindicações de milagres como base para estabelecer uma religião. De fato, a Torá afirma que Dus às vezes concede o poder de milagres a charlatões para testar a fidelidade judaica da Torá. Devarim, capítulo 13, verso 7. Então isso aqui é para crente. Crente que gosta de ver milagres. Ou a pessoa é fiel à Torá do Eterno, porque sendo fiel à Torá, você está sendo fiel ao Eterno. Ou você é fiel aos milagres. Porque aqui está escrito que Dus concede o poder de milagres também a charlatões. E aí, crente, como é que fica? E aí, judeus messiânicos, Maimônides declara, Fundações da Torá, capítulo 8, os judeus não creram em Moisés, nosso mestre, por causa dos milagres que realizou. Sempre que a crença de alguém baseia-se na contemplação de milagres, tem dúvidas remanescentes, porque é possível que os milagres tenham sido realizados através de mágica ou feitiçaria.
Todos os milagres realizados por Moshe no deserto aconteceram porque eram necessários e não como uma prova de sua profecia. Qual era então a base da crença judaica? A revelação no Monte Sinai, que vimos com os nossos próprios olhos. Olha só que impressão, isso aqui até arrepia, gente. A revelação no Monte Sinai, que vimos com os nossos próprios olhos e ouvimos com os nossos ouvidos, não dependendo do testemunho de outros, como acontece no cristianismo, né? As pessoas contam testemunhos, né? Como está escrito, face a face, Deus falou com vocês. A Torá também declara, Deus não fez esta aliança com os nossos pais, mas conosco, que hoje estamos todos aqui, vivos. Está em Devarim, capítulo 5, verso 3. O judaísmo não são os milagres. É o testemunho da experiência pessoal de todo homem, mulher ou criança. 6. Judeus e gentios. O judaísmo não exige que todos se convertam à religião. A Torá de Moshe é uma verdade para toda a humanidade, seja judia ou não. O rei Salomão pediu a Deus para considerar as preces de não-judeus que vão ao templo sagrado. 1 Reis, capítulo 8, verso 41 ao 43. O profeta Yeshaliahu referiu-se ao templo sagrado como uma casa para todas as nações. O serviço no templo durante Sukkot realizava 70 oferendas de touros, correspondendo a 70 nações do mundo. De fato, o Talmud diz que se os romanos tivessem percebido quantos benefícios estavam conseguindo no templo, jamais o teriam destruído. Os judeus nunca buscaram ativamente converter as pessoas ao judaísmo, porque a Torá prescreve um caminho correto para que os gentios o sigam, conhecido como apropriado no céu. Bem, gente, terminamos nosso estudo aqui, mas continuaremos. A parte 2 está por vir. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, sua pergunta, sua dúvida, que quando estiver disponível poderei ter o maior prazer em esclarecer vocês a respeito desse tema judaísmo ortodoxo, ok? E vamos para a parte 2, né? Por que os judeus não aceitam Jesus como Messias? Até a próxima, galerinha. Fui!